Agradecer aí a presença de todos em mais um clássico call mensal da Hashdex, toda primeira quarta-feira do mês, a gente trazendo aqui, já indo aí para nossas apresentações aí, como sempre, João Marco Cunha, nosso gestor, e a área de research aqui, hoje representada pelo Head, Pedro Lapenta, e a analista Lucas Santana. Então vamos para pauta, né? Mês de julho aí, um mês importante, com vários eventos interessantes para a gente discutir e também, óbvio, que endereçar aí também um pouco dos últimos dias, uma chacoalhada aí no mercado de cripto. Então, bastante coisa para a gente falar, mas vamos respeitar aqui o tempo que nos compete para também dar tempo da gente interagir com vocês aí, como sempre. Então, vamos dar uma passadona aí no mês de julho, ver como é que o mês de julho se comportou, um mês que tinha começado mal, depois a gente reverteu e acabou no positivo, mas aí a gente entrou em agosto aí com essa surpresa aí, com esses eventos que chacoalharam o mercado de ativos de risco como um todo, né, com efeito em cripto também, amenizado nos últimos dias aí também, mas a gente vai falar sobre isso. E por último, vamos falar um pouco aí de cripto e a corrida presidencial americana, como é que esses dois temas acabam cruzando aí e as últimas atualizações, e é claro, abrir aí para perguntas, interações com vocês aí, que é a parte mais legal. Então, eu já vou passar a palavra logo para o João para a gente endereçar esse mês de julho aí para abrir o segundo semestre de 2024. Obrigado, Renato. Obrigado a todos aí que acompanham o nosso call mensal. Então, a gente vai começando pela parte menos emocionante, assim, que foi julho, né? A gente, cripto, o tempo, parece que o tempo é em outra escala, né? Então, está ainda na primeira semana aí do mês e já aconteceu tanta coisa que julho parece fato velho, né? Mas o que marcou, né, a nossa visão aí desse mês que foi um mês de muita discrepância, né? Tanto dentro de cripto quanto em outros mercados, né? A gente teve, por exemplo, o S&P subindo, né? E o Nasdaq 100 caindo, né? A gente teve uma queda aí mais concentrada nas grandes ações de Big Tech, né? E você teve uma subida muito relevante de small caps. Você teve, por exemplo, o índice Russell 2000, né? Que é só de small caps, né? Você exclui as 1.000 maiores empresas e vai dar 1.000 a 3.000, né? Você teve uma valorização de 10%, né? Enquanto o Nasdaq 100 caiu 1,6%, né? E dentro do mercado de cripto, a gente também teve uma coisa parecida, né? A gente teve o Bitcoin subindo 5,3% e o Ethereum caindo 4,8%, né? E a forma, né? Enfim, o mês começou ali bem conturbado, mais ou menos na toada que estava o mês passado, né? Quando teve o atentado ao Trump, né? O mercado leu isso como um aumento da probabilidade de ele ganhar a eleição, né? E isso impulsionou bastante o mercado. A gente chegou até uma alta aí de 10%, né? Mas mais para o final do mês, a gente, né, conforme o mercado é o NCI, tá, gente? Mais para o final do mês, se tem uma certa reversão aí no NCI, caiu, subiu 3,6%, né? Mas ficou um jeito daquela máxima no mês. E, e o Ethereum ficou bastante para trás, né? Assim, a gente teve o lançamento do Ethereum, do ETF de Ethereum, que acabou representando mais outflow do que inflow, né? Você tinha os Ethereum estavam presos no trust, não podiam sair, eles passaram a poder sair, né? Vários investidores grandes tinham posições muito grandes lá dentro que puderam sacar esse dinheiro que estava travado. Isso foi uma pressão vendedora, isso explica, pelo menos em parte, a performance ruim do Ethereum. Você pode passar, por favor? Mas, assim, quando a gente, olhando aí o final do ano, né, no meio, final do mês, né, o acumulado do ano, a gente ainda tinha um cenário bastante positivo, né, com o NSI subindo quase 50%, né, um ano bom também para o ouro, com valorização de 18%, o Nasdaq e o S&P ali mais pareados, né, depois
o S&P passou o Nasdaq, né, no resultado do mês de julho, né? E o Brasil, enfim, queda de 20% do EWZ, né? Que o Brasil em dólar, né, a gente está acompanhando bastante essa desvalorização, né? Pode passar mais um, por favor. É, aqui um outro quadro, né, dessa disparidade que eu mencionei no início, né? A gente teve alguns índices performando positivamente, outros negativamente, né? O Bitcoin foi bastante bem, né? Um destaque super positivo aí foi o ramo, né, que é o nosso índice de momento na Europa. Ele performou quase igual ao Bitcoin, sendo que ele tem uma concentração grande em ativos de menor capitalização de mercado. Esse resultado se deveu principalmente ao Ripple, né, que é a segunda maior posição do índice, que subiu mais de 30% devido a aproximação de um desfecho favorável no processo da SEC contra a fundação que toma conta do Ripple, a Ripple Foundation. O Web3 também foi positivo, apesar da queda do Ethereum, né, ele foi positivo, principalmente puxado pelo Solana, né? E já o DeFi e o Meta já tiveram performance negativa, né? Então, você teve também esse elemento de disparidade aí, mês de julho. E aí, pode passar também, por favor. E aí, no geral, né, o que a gente vê é que os ETFs setoriais todos estão negativos, os Web3, DeFi e Meta, já tiveram algum ganho ao longo do ano, mas todos estão perto de zero. O ramo consegue estar entregando ainda ligeiramente positivo, né, nesse momento, e Bitcoin e Ethereum, consequentemente, o NCI, retornos aí de 40%, 50%, bastante positivo também. Então, esse é o resumo aí do que aconteceu no mês passado e a perspectiva do ano até agora. Agora eu passo para o Pedro Lapenta. Valeu, Boa. João. Obrigado aí, presença de todos. Mais uma vez, casa cheia. A ideia aqui é só explicar um pouquinho esses movimentos recentes aí, que eu imagino que todos aí estão acompanhando a semana toda nos mais diversos mercados, né? Essa questão do carry trade no Yen, com alguns efeitos aí em ativos de risco, e cripto foi afetado. Até um pouco mais, né? A gente explica um pouco disso, mas já estamos vendo uma recuperação acontecendo já nas últimas 36 horas, né, de negociação, lembrando que é o mercado 24/7. Então, Bitcoin, que no pior momento, lá na segunda-feira, quando as liquidações estavam exageradas, chegou a bater 49 mil, já estamos de volta 55, 56, 57 aí. Mas, enfim, né, como é que... Se puder passar um slide aí, Lucas. Como é que a gente está lendo, né, esse movimento? Você teve, numa janela aí de uma semana, nessa ponta do Yen Carry Trade, aí um efeito duplo, né? Tanto na ponta do Yen, quanto na ponta do dólar, por exemplo, né? Então, você teve, com o payroll da semana passada saindo bem abaixo do esperado no mercado americano, uma leitura inicial pelos participantes de mercado, pelos investidores em geral, de que o Fed poderia estar no famoso behind the curve, né, que é atrás, né, do processo de afrouxamento monetário, agora que está tendo, tanto na taxa de desemprego, tanto no non-farm payroll, números piores, né, então isso iniciou um processo de queda da curva longa, principalmente da curva mais longa de juros, né, começando a precificar maiores cortes, né, então essa é a ponta aplicadora do carry trade contra o yen, né? E do outro lado, ao mesmo tempo, o Bank of Japan, né, o Banco Central japonês, surpreendeu por outro lado, né, subindo a taxa um pouquinho a mais do que o mercado estava precificando, né? Então afetando nas duas pontas aí do carry trade, que majoritariamente ele é feito, né, tomando recursos emprestados em ien, pagando a zero, né? E o Japão vem num ciclo longuíssimo, né, de taxa de juros, chegou até a ser negativa, mas zero, né, o que chamou muito essa transação. E quando os Estados Unidos subiu o juro ano passado, esse trade voltou forte, né,
E esse unwind dessa operação, né, essa reversão dessa operação aconteceu numa janela muito curta e forçou essa liquidação do Nikkei, né? E aí a gente trouxe até um pouco essas janelas aqui que a gente trouxe, né? Você vê que na segunda-feira, né, o mercado, depois que o mercado japonês, né, teve esse efeito de quase 13% de queda no Nikkei, né? Você teve, obviamente, outros mercados de equities, né? Essa última seção daqui de baixo é tudo que é renda variável, que nomeia as commodities, e aqui em cima é cripto e o índice, né? O nosso índice, o NCI, sofrendo um pouco mais. Na coluna do lado já é o dia seguinte, né? Que seria ontem, né? E já tendo alguma recuperação, o próprio Nikkei recuperou boa parte da perda, né? E o fato é que, assim, isso até o fechamento de ontem, né? Que é a última coluna, esse é o desempenho desde o dia 31 de julho, que é o dia, que é a quarta-feira passada, que é dia tanto do FONC, né? Do Copom americano lá, do Comitê de Política Monetária do Fed, e do Banco Central japonês. Mas o fato é que cripto sofreu também, mas a gente, foi um movimento macro, nada a ver com cripto, né? Mas sofreu um pouco mais, e a gente explica um pouco disso no próximo slide, né? Que é algumas características, né? Primeiro que é o fato que, assim, esse é o primeiro mercado, né, do mundo que é 24/7, diferente de todos os outros, né? E cripto tem essa característica de ter essa questão de liquidações automáticas, né? Então, se um determinado nível de preço em algum derivativo é trigado, o contrato ele é liquidado automaticamente, né? E isso é uma característica de finanças descentralizadas, né? Dessas mecânicas que a gente vem destacando para vocês de funcionamento de cripto e blockchain. E isso pegou o final de semana dentro dessa janela aí, tá a maior liquidação de derivativos automática em muito tempo, né? Então teve uma liquidação de 800 milhões de dólares na parte longa, né? No domingo, né? Eu acho que foi uns 300 e pouco na parte short também, né? Somando quase 1,2 bi. E isso, obviamente, no mercado, embora o mercado negocie 24/7, você tem diferenças de liquidez em horários diferentes, em dias diferentes, e o final de semana, naturalmente, acaba sendo um mercado com menos liquidez. Obviamente, a capitalização de mercado menor faz isso também ser um fator. E, então, assim, um evento que foi gerado no mundo macro, né, no mundo tradicional, teve um efeito consequencial aqui em cripto, e essas particularidades aqui desse mercado novo exacerbaram o movimento. A gente já está vendo aí uma recuperação, então, assim, tudo a crer, né? E coincidentemente, né, a gente estava até comentando antes aqui no call, por exemplo, aqui no Brasil e em outros mercados, a gente está tendo inflows significativos, né? Ontem foi o nosso melhor dia do ano, né? E a gente vem de um ano, em termos de captação, né? Em termos de entradas de novos recursos, comprando cripto barato, né? Isso que a gente está num ano muito bom de captação, né? Com esse desempenho forte de cripto ao longo do ano. Ontem foi o melhor dia do ano. Então, assim, a gente está vendo recuperação dos mercados. Acho que vai demorar mais uns dias aí para as coisas voltarem. Foi um evento relevante, né? O terceiro maior aumento de VIX, né? Da série histórica, né? O próprio VIX, né? O índice de volatilidade que mede o S&P 500. Você tem também a queda de 12,5% no Nikkei como um dia assim super extraordinário. É de se prestar atenção no movimento, né? Movimento em mercados desenvolvidos e tal. Mas pelo menos em cripto aqui a gente está vendo assim, o mercado, mais uma vez o mercado foi testado, funcionou, tudo funcionou, né? Os próprios ETFs, que é um fator que os ETFs são novos, né? Os ETFs nos Estados Unidos, né? E eu acho que não tinham tido ainda um stress test, tiveram um stress test agora e estão funcionando bem, né? A ponta de market making, a ponta de criação e destruição de cota, a ponta de spread, né? Para o NAV, essas coisas, tudo, né? Aparentemente funcionando normal. E eu acho que agora estamos na fase de voltar à normalidade. Então, assim, nossa visão é que é um evento que veio de macro, né? Por conta dessas características
específicas de cripto aí sofreu um pouco mais, mas já estamos na volta, voltando e segue o jogo aí. Eu acho que a tese de investimento de longo prazo, né, que a gente vem batendo na tecla aqui, dia sim, dia não, continua inalterada. E a gente até trouxe, até para fechar a mensagem aqui né, nesse aspecto aí, Lucas, que a gente, né, não tirar a visão do longo prazo, né? Esses movimentos de 20%, infelizmente, cripto ainda, né, tem essa característica de ser volátil, mas esses ajustes de 20% acontecem com uma certa frequência, né? Desde desse ciclo de alta, né, que desde quando fez o low e vem subindo aí, a gente trouxe aqui a janela desde comecinho de 2023 até agora, né, quando estava lá 16, 17 mil dólares, já é a sétima correção superior a 20%, e a tendência de alta continua, né? Então, só para reforçar que tipo de ativo que a gente está lidando, né? Mas que essas ocorrências, desde que não quebrem a tese de investimento, elas fazem parte do voo, né? Que a gente brinca aqui que é um voo turbulento, mas é um voo com muito potencial de alta aí, e a gente continua reforçando a visão de longo prazo, que nada mudou. Entendeu? Então, mais o último slide aí, daqui lá que a gente costuma mostrar todo mês, quando a gente olha o valor combinado da capitalização de mercado do Bitcoin e do Ether, né, seguindo a tendência normal desse crescimento de longo prazo, né, lembrando que é um gráfico em log. Então, assim, você vê que essa queda de 20% nem faz muita diferença, né, quando a gente olha dessa maneira, né, em log. Eu sei que dói para todo mundo, né, essas quedas, mas na verdade, foi muito animador ver esses inflows ontem, né? Que eu acho que é o pessoal com essa, né, entendendo que é um ativo que precisa ter uma visão de longo prazo, e que essas fraquejadas assim em preço, na verdade, são oportunidades de compra, se você acredita que essa tese tá acontecendo, né? E então, assim, a gente gosta de fazer, né, dar um passo para trás, ver onde a gente está dentro do ciclo, né? E por último, para fechar essa sessão aqui, depois eu vou passar para o Lucas, que é aquela maneira que a gente tem apresentado para vocês de como olhar o ciclo do halving, né? Lembrando que o halving aconteceu, acho que quatro meses atrás, né? E a gente tem essa janela aí que a gente gosta de olhar de 500 dias antes, 500 dias depois, né? Comparando todos os ciclos de halving, né? Lembrando que nós estamos no quarto, né? E o ciclo atual aqui é o azul, e tá conforme assim o esperado, né, dentro de um modelo, obviamente com 3 ocorrências somente, mas até agora tem nos ajudado nessa mecânica de análise aqui, e se o passado servir de algum guia para o futuro, a gente está, né, nos próximos 200, 300 dias, né, com essa tendência de alta aí relevante, né? Isso aqui é um gráfico em log de novo. Enfim, é só mais um jeito aí que a gente gosta de acompanhar para ver onde a gente está dentro do ciclo. Mesmo tendo essas quedas aí, como eu disse, a sétima queda dentro desse ciclo aí de mais de 20%, são normais, embora sejam dolorosas, a gente sabe disso, estamos aqui também, mas faz parte faz parte desse jogo aqui, tá bom? Então, assim, acho que a mensagem, tese, né, um pouco que eu falei tudo aí, a tese continua inabalada na nossa visão, adoção, utilidade crescendo, mais gente usando, ETFs, né, um monte de coisa acontecendo. Isso é normal, né, esse ciclo, essas quedas, e os catalisadores desse ciclo continuam aí, principalmente em relação a esse acesso do mercado americano aos ativos digitais através de ETF. Então, não muda nada na nossa visão aqui. Boa, Lapenta. E eu vou também deixar no nosso chat aqui a carta oficial, né, que é assinada ali pelo nosso CIO, mas com certeza com uma mão aí do nosso time de research, onde a gente também aborda mais ou menos o que o Pedro Lapenta acabou de passar aí, dando um pouco da nossa visão aí do que pode ter sido uma oportunidade ou que está sendo possivelmente uma oportunidade aí, uma correção temporária aí, fruto de eventos macro. Vou deixar aqui no chat para vocês também. E aí vamos passar então pro Lucas, né, falar um pouquinho mais sobre outro tema bastante interessante, enquanto vocês também vão colocando ali perguntas no nosso Q&A. Já estou vendo aqui algumas, né, mas vamos acelerar aqui para terminar os temas principais para a gente ter bastante tempo para endereçá-las.
Maravilha, Renato. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou ser rápido para justamente deixar mais tempo para discussão. Acho que tem ótimas perguntas já aqui no Q&A. E o último ponto, né, excepcionalmente, dados os movimentos recentes, a gente preferiu trazer o segundo ponto da apresentação, sendo de fato a influência de cripto nas eleições americanas. A gente já cobriu isso há alguns meses, acho que no nosso comensal de junho, referente a maio, a gente cobriu a influência que a política teve, inclusive, na aprovação dos ETFs de Ether, né, que até a época eram previstos aí como provavelmente sendo negados pela SEC, a CVM americana, e acabaram numa reviravolta ali regulatória, sendo aprovados no finzinho de maio. E eu acho que nesse período de lateralização que a gente tem visto aí de cripto desde abril, né, do final de abril, pegando maio, junho, julho, até o final de julho, aqui eu coloquei a performance em relação ao fechamento de abril do Bitcoin e do Ether e indiquei nesse gráfico diversos eventos importantes que têm a ver com política ou regulação nos Estados Unidos e que a corrida presidencial americana tem influenciado cripto de uma forma relevante e sendo influenciada por cripto também, uma vez que hoje em dia você vê dois dos três candidatos aí que em teoria seriam os principais ou são os principais na corrida, principalmente o ex-presidente Trump, falando abertamente sobre cripto, fazendo um discurso numa conferência de Bitcoin. E esses eventos que eu marquei aqui, eu acho que o mais importante é justamente esse desenvolvimento que a gente teve no dia 17 de maio, foi uma sexta-feira, em que tem um projeto de lei de cripto passando a avançar ali as discussões para possivelmente ser aprovado, e ele acabou sendo aprovado na semana seguinte nos Estados Unidos, e logo após essa movimentação, na segunda-feira, a gente viu um movimento bastante relevante quando essa movimentação por trás do público acaba vindo, se tornando pública, né? E o Ethereum em particular, o Ether, ele teve um movimento muito relevante. Até esse momento aqui, em relação ao fechamento de abril, ele vinha com 4% e do nada, ou melhor, não do nada, né? Foi para 26% e alguns dias depois a SEC acaba aprovando primeira etapa, talvez a mais importante, para os ETFs de Ether virem ao mercado. E aí demorou mais 2 meses até a gente ter, de fato, a aprovação do segundo formulário dos aplicantes ali para os ETFs, e eles sendo aprovados no dia 22 de julho e eles sendo lançados ali no dia 23. A gente está completando aí 2 semanas de negociação. E após esse movimento relevante, a gente viu o mercado aí passando por uma lateralização, correção, até que a gente tem, isso foi citado pelo João Marco no review de julho, a tentativa de assassinato ao ex-presidente Trump, né, que de fato naquele momento o mercado, pelo menos para cripto, começa a precificar uma probabilidade maior dele ser eleito e, portanto, dado o fato de que lá em 11 de maio ele começa a falar positivamente sobre cripto, né, e falar que seria o candidato que apoiaria os criptoativos caso eleito, a gente começa a ver uma performance positiva e isso acaba culminando ali também com a aprovação dos ETFs, dos segundos formulários dos ETFs de Ether no dia 22. E no finalzinho do mês a gente tem dois eventos importantes. O primeiro, como eu já citei, inclusive, é o discurso do Trump numa conferência anual de Bitcoin, Bitcoin Nashville. E no dia 31, a senadora também republicana, a Cynthia Lummis, ela apresenta um projeto de lei que havia sido anunciado durante essa conferência de Bitcoin. Para a criação, obviamente, é só o projeto, ele não tramita, ele não tem tramitado ainda com tempo ou qualquer tipo de expectativa de aprovação desse projeto de lei. Mas no dia 31 de julho, fechamento de julho, a gente vê esse projeto de lei para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos, o que implicaria, pelo menos no primeiro momento, que o governo americano hoje detém uma certa quantidade relevante de bitcoins e que ele pelo menos manteria essa quantidade de bitcoins já detidos por ele, não por compra, mas por basicamente em algum tipo de operação em que esses bitcoins tenham sido apreendidos e ao invés de virem a mercado vendendo esse bitcoin, mantê-lo como uma reserva estratégica para o governo americano. E esses dois eventos, eles foram emblemáticos porque a gente vê que de uma hora para outra, talvez a gente, nos últimos 1 ano e meio, tenha visto não só a regulação, mas também um pouco o ambiente político para a cripto, principalmente nos Estados Unidos. No ano passado, talvez ele tivesse muito pior. Após a aprovação dos ETFs de Bitcoin no início desse ano, ele começou a melhorar. E após essa posição mais enfática de um dos principais candidatos para a presidência
nos Estados Unidos se tornando pró-cripto, né, a gente viu uma movimentação bastante relevante do regulador e a aprovação dos ETFs de Ether, como a gente cobriu há 2 meses, ela mostra que isso passa a fazer, cripto passa a ter uma influência importante nessa eleição que se aproxima, vai acontecer em novembro. Então a gente está a poucos meses desse momento e que cripto passa a ter uma influência relevante, né? Assim, os movimentos que foram cobertos aí pelo Pedro acabaram devolvendo boa parte dessa performance que a gente viu nos últimos 2, 3 meses. Mas acho que a mensagem importante aqui é que a gente tem visto movimentações de preço e movimentações dos candidatos e que cripto, além de ser, na nossa opinião, né, uma classe que tem ainda um grande potencial e que é muito pequena face a todas as outras classes, passa a tomar meio que um holofote central, inclusive numa corrida presidencial, talvez nos últimos tempos a mais relevante, na principal economia do mundo. No momento em que a gente tem o que o Lapenta falou em alguns meses atrás, né, esse mundo institucional passando a ter acesso aos ativos digitais, principalmente através da aprovação dos ETFs de Bitcoin e de Ether nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa linha do tempo que ela mostra um pouco dessa influência que a gente tem visto de cripto nas eleições americanas. E, independentemente, né, na minha opinião, da gente ter ou não um presidente como o ex-presidente Trump sendo eleito, eu acho que, claro, se isso acontece, acaba tendo um viés talvez mais positivo para a cripto, para a regulação, para a evolução da regulação pró-criptoativos. Mas o fato disso estar sendo utilizado como um ponto importante de discussão na corrida presidencial mostra que essa classe parece ter vindo de fato para ficar e que ela passa a ter uma relevância bastante importante num evento de tamanha importância para a economia americana, né? Aqui, rapidamente, falando o que foi citado, eu meio que já citei isso. O Trump falou, né, de criar essa tal superpotência do Bitcoin sendo os Estados Unidos. E aqui um snapshot justamente da proposta de projeto de lei, em que os Estados Unidos teriam, então, essa reserva de Bitcoin. É claro, como eu falei, isso não está ainda, não passou nem pelo Senado, nem pela Câmara Americana, mas o fato disso estar sendo proposto é um sinal de que cada vez mais a legitimidade da classe de ativos ela está sendo reconhecida. E isso acontecendo nos Estados Unidos é uma prova de que cripto já não pode mais ser desprezada por nenhum tipo de país ou por nenhum tipo de investidor, por assim dizer. Eu acho que é Boa. isso. É isso, Lucas. E acho que vou também aproveitar para só para fazer aqui um pequeno jabá, aqui uma divulgação. Ontem o Pedro Lapenta, né, que está aqui no call com a gente, teve com o nosso CIO, o Samir Kerbaj, no podcast Outliers, tá? Que é um podcast bem legal. A conversa foi ao vivo ontem, 6 horas da tarde. Eu assisti todinha e recomendo bastante aí. Tá no YouTube, tá nos nossos canais aí, Spotify, etc. Acho que é um bate-papo muito legal para quem quer conhecer um pouco mais da gestora. A gente fala um pouquinho do cenário atual também, fala um pouquinho da tese de cripto. Então, acaba passando por vários temas aí que eu acho que vocês que estão com a gente aqui vão gostar bastante, tá? No mais, vamos cair dentro das perguntas que a gente já tem aqui, enquanto demais ouvintes colocam outras perguntas. Acho que a primeira, o Lucas e o Lapenta vão gostar, né? O Lucas, um dos nossos ouvintes aqui, está perguntando sobre o par Solana-Ether, né? Que bateu o all-time high. Então, Solana com um desempenho bem interessante, né? Principalmente depois da recuperação aí, depois da queda de segunda-feira. Ele queria ouvir aí uma opinião da nossa área de research sobre essa performance de Solana, né? Lembrando que isso não é só agora essa semana, mas Solana já vem com um desempenho bem legal esse ano. Não é à toa que Solana acabou entrando na cesta do Nasdaq Crypto Index, então o cotista do Hash 11 aí já contam com 5% de Solana no portfólio, né, dos nossos fundos também, hashtags 20, hashtags 40, hashtags 100 que compram o índice também já contam, e Solana aí com quase 1/3 do nosso fundo Web311 também, ETF, listado em bolsa, né? Então, Lucas ou Lapenta aí, quem quiser dar um pitaco aí sobre Solana, o nosso ouvinte está reclamando aqui que ele não vê muitos projetos de DeFi na Solana, né? A gente sabe que Solana está tendo bastante volume aí, fruto de meme coins também, né? Então, mas é uma rede que está muito rápida, muito barata. Então, o que vocês estão enxergando para Solana aí depois desse desempenho?
Legal, Renatão. Olha, a gente vê o Solana como um projeto competente que conseguiu crescer aí nos últimos tempos. Foi testada, né, era um projeto muito ligado à FTX, né, lá atrás. E no teste, quando a FTX teve o problema lá de fraude, enfim, faliu e tudo mais que vocês já sabem, muito se especulava que a Solana talvez, né, iria morrer. Mas não foi o fato, não foi o que aconteceu. E ela se posicionou como uma blockchain mais barata e mais rápida, né? É, lembrando que o Ethereum, né, é a maior, né? O Ethereum é um 5 vezes, eu acho, mas em termos de valor de mercado, maior que Ethereum. E nas métricas operacionais, várias delas, por exemplo, o TVL, né, que é o valor total travado na rede, né, é ordem de magnitude maior ou até mais, né? Então, acho que, se eu não me engano, no Ethereum, na Solana tem uns 5 bilhões de dólares e no Ethereum tem mais de 50, né? Então, assim, são redes diferentes. Obviamente fazem, né, tem essa questão de contrato inteligente, mas elas trazem soluções e tem mercados diferentes que utilizam aquela rede, né? O Renato comentou aí que Solana ganhou muita atração com esse negócio de meme coin nos últimos anos e ela caiu um pouco na boca do povo e virou um ativo muito especulativo, né? Mas ela está se posicionando assim como essa blockchain de contrato, um contrato inteligente com programabilidade barata, né? Enquanto que o Ethereum é maior, mais descentralizada, é mais segura, mais robusta, ficou com essa cara premium, vamos dizer assim, dentro de plataforma de contrato inteligente. A gente acha assim, é difícil dizer agora, sei lá, bateu o par um contra o outro, bateu no all-time high e tal, que de fato Solana caiu muito mais, né? Então, nessa recuperação, quando teve o problema da FTX, essa recuperação, ela está percentualmente falando subindo mais que Ethereum e tal, e aí acaba batendo esse all-time high contra o par. Mas assim, eu acho que ela veio, né, tá conseguindo se destacar aí e manter comunidade ativa, com atividade, com gente usando, com aplicações sendo lançadas na rede, né? E pode ser que ela ganhe esse mercado aí de blockchain mais barato, mas assim, é muito difícil dizer se, se isso vai se manter assim ou se isso vai superar, o Solana vai superar o Ethereum ou não. Eu acho que não, né? Eu tenho a sensação que não. Tá? Tem valor você ser a maior, você ter a sua comunidade mais robusta, ter mais desenvolvedores, ter mais TVL, ter mais usuários, né? Tem um valor isso. Mas também não significa que Solana não vai ter seu espaço. E não sei se o Lucas quer falar alguma coisa. Não, só adicionar, né, que hoje em dia, talvez aí o grande competidor em termos de arquitetura para aplicações centralizadas em relação ao Ethereum seja de fato, pelo menos daquilo que não utiliza a mesma arquitetura tecnológica do Ethereum, a Solana. E a gente vê, assim, eu acho que a gente sempre fala assim, meme coins realmente não trazem utilidade, mas aplicações que envolvem, por exemplo, uma bolsa de valores descentralizada, um exemplo que a gente tem na Solana é a Jupiter, né? Por mais que o que esteja sendo negociado ali sejam ativos que não têm nenhum tipo de utilidade ou que sejam memes, né? A arquitetura em si está sendo testada com esses ativos no primeiro momento e possivelmente no futuro a gente passa a ter aplicações que façam mais sentido. Esse ano, um desenvolvimento importante que a gente cobriu aqui foi um lançamento, esses últimos vários meses aí, de uma stablecoin pelo PayPal, né? Ela primeiro foi lançada no Ethereum e vários meses depois na Solana. Então, primeiro vindo para a principal plataforma de contratos inteligentes e em seguida vindo para a segunda, hoje principal, com uma arquitetura tecnológica diferente. Então, essa valoração aí relativa entre Sol e Ether tem muito a ver com isso que o Lopenta falou. E é importante ressaltar, né? Solana, ao contrário Solana tem menos da metade da idade do Ethereum, né? Semana passada, o Ethereum blockchain completou 9 anos, no dia 30 de julho, enquanto a Solana teve ali o início da sua rede em 2020. Então, a gente tem pelo menos o dobro de tempo do Ethereum já sobrevivendo, inclusive a mais de um bear market, coisa que Solana não tem, embora do ponto de vista de ativos promissores, de fato, hoje é um dos principais e ter sobrevivido ao FTX é uma prova de que
tinha mais coisa do que simplesmente uma exchange por trás do projeto, né? Significa que existe base de desenvolvedores, usuários e que possivelmente essa arquitetura pode ser interessante no futuro para algum tipo de caso de uso em cripto. E é importante esse ponto que o Lucas trouxe, que é o tempo de existência da blockchain, que tem um conceito em tecnologia que se aplica aqui em blockchain que chama o efeito Lindy, né? Que é quanto mais uma tecnologia, quanto mais tempo ela consegue sobreviver, maior a chance de ela continuar sobrevivendo, né? Então, porque ela passa por mais situações de risco, ela é mais testada, né? E aquilo vai trazendo robustez para a arquitetura e para os processos. Então, isso é muito, muito, muito importante. E se você já passou por mais crises, você foi mais testado, né? Então, esse que é um pouco também, né, da relevância de Bitcoin, que está aí há 15 anos rodando sem sobressaltos, né? E o Ethereum já com 9 aí, também funcionando muito bem. Enfim, essas coisas são importantes. Boa, Pedro. E já que a última pergunta era sobre par, Solana Ether, né? E a gente tocou em Ether aí na resposta, a gente tem duas perguntas aqui relacionadas ao Ether, né? Assim, perguntando como é que tá o case, se o fato, primeiro, né? Se a correlação entre Bitcoin e Ether deve continuar e se futuramente o Ether pode trazer mais altas do que para o Bitcoin, né? Como a gente viu nos gráficos ali que o João mostrou no início, o Bitcoin está novamente ali à frente do Ether, tem sido o caso há algum tempo. Na segunda-feira, a queda do Ether foi mais forte, então eu queria ouvir um pouco de vocês aí, uma visão talvez um pouco mais fundamentalista, tenha sido o viés aqui das perguntas dos ouvintes. Pega aí, João, de correlação. Pego. A visão para correlação é que no longo prazo, né, a gente vislumbra essa correlação caindo bastante, né? Por quê? Porque o use case do Ether e do Bitcoin são completamente diferentes, né? Então, são ativos que hoje em dia eles são classificados dentro dessa, dessa categoria, né, enfim, de cripto, mas que um pretende fazer e o que o outro pretende fazer são coisas completamente diferentes, né? Então, a gente não, atualmente, como os dois estão em estado embrionário, eles têm uma tecnologia com similaridades por trás, etc., eles acabam respondendo a choques semelhantes, tanto choque de necessidade de liquidez, choque de aversão a risco, um choque de percepção geral regulatória em relação a cripto. Então, tudo isso faz com que eles tenham uma correlação ainda bastante alta. Mas, em steady state, os dois maduros, há de se esperar que eles tenham uma correlação baixa, eventualmente até negativa, se o Bitcoin, de fato, conseguisse se estabelecer como uma reserva de valor, né? E o Ether sendo um ativo cujo valor estaria mais associado à atividade econômica, né? Ele não é um ativo que presta um serviço, né? Que é a execução de contratos inteligentes, e os serviços e aplicações são criados em cima disso, né? Então, a visão de mais longo prazo é de que a correlação diminua bastante, tá? Qual é a outra parte da pergunta? Eu acho que agora talvez o Lapenta e o Lucas possam dar uma visão um pouquinho mais fundamentalista, né? Assim, do que a gente pode esperar para Ether daqui para frente, se isso, o fato dele ter sofrido um pouco mais que o Bitcoin, a gente poderia ter a leitura aí de que maiores altas estão por vir aí pro Ether, talvez o fato dele ser um projeto ainda com valor de mercado menor, ouvir um pouco fundamentalmente aí o que a nossa equipe acha disso. Eu sei que eles já tiveram bem próximos aí desse case aí, Bitcoin versus Ether. Esse é um tema discutido aqui, que eu acho que diariamente entre a equipe aqui. E até porque, no final das contas, é a alocação majoritária do NCI, né? Então, a gente debate muito esse tema. E, conceitualmente, deveria sim o Ethereum talvez performar, e tem até a discussão de que se não deveria ser maior até do que o Bitcoin. Uma vez que o problema que ele resolve talvez seja maior, o mercado endereçável que ele está indo atrás seja maior do que o mercado do Bitcoin, né? E pelo fato dele ter capitalização menor também. Então,
partindo de agora o Bitcoin aí a 50 e poucos mil dólares, com um tri e 100 de valor de mercado, né? E o Ether a 2.500 aí, então com aproximadamente uns 300 bilhões de valor de mercado, né? Então, se a tese de fato, né, que é o que o João explicou aí, acontecer, né, se desenvolver, ou seja, né, aplicações, inúmeras aplicações começam a usar o Ethereum, tokenização, né, cresce muito, né, e esse é um grande tema dentro dessas plataformas de contrato inteligente, que é trazer ativos do mundo real para dentro dessas blockchains. Então, a stablecoin, por exemplo, né, que são essas moedas estáveis, né, hoje é muito conhecido porque tem muito dólar, né, você traz dólar para dentro dessas blockchains, né? É um primeiro exemplo, né, do que pode acontecer dentro, mas a gente pode ter, sei lá, né, todos os treasuries, todos os títulos públicos do mundo, enfim, você pode ter muita coisa que seja tokenizada e que acabam usando as aplicações que rodam dentro dessa rede, como finanças descentralizadas, entre tantas outras, pode ter rede social, jogos, entre outras muitas coisas que estão sendo desenvolvidas para rodar dentro do Ether. Então, quando você imagina a potencialidade do que o Ether vai, né, abraçar de atividades lá dentro, ele é muito maior do que o que hoje, por exemplo, é a principal tese do Bitcoin, que é essa tese de reserva de valor e que vai atrás, por exemplo, do ouro, por exemplo, que é o consenso aí na sociedade de uma reserva de valor. Mas é uma discussão sem fim, assim, e tem gente que acha que não, o Bitcoin pode roubar um mercado muito maior, ele tem uma potencialidade maior, ele está com esses 15 anos de vida, ele está com um momento mais favorável, mas a gente enxerga mais ou menos desse jeito, né? São mercados endereçáveis diferentes, um maior que o outro, só que cada um no seu timing aí, e fica acompanhando o desenvolvimento e adoção e utilidade de tudo isso que eu comentei aqui, para ver se está on track. Não sei se eu respondi ou se eu sabonetei aqui, mas que são perguntas difíceis mesmo e de fato a gente estuda o tempo todo isso. De qualquer maneira, as duas estão buscando mercados muito grandes, né? Então, absolutamente, você não vai estar mal investido comprado em Bitcoin e Ether, entendeu? Então, pode ser que uma supere a outra, mas assim, acho que a cesta desses líderes aí de ativos digitais é uma boa maneira de se expor. Era Excelente. exatamente isso que eu ia adicionar rapidamente aqui, só que se você estava aqui no nosso último call mensal e a gente estava falando sobre o fechamento do primeiro semestre, Ether estava com uma performance ligeiramente acima da do Bitcoin, né? E se em cripto tudo pode mudar em 3 dias, imagina em um mês. Então, assim, eu acho que o último ponto do Pedro é talvez o mais importante. A gente falou sobre Solana, que hoje está no NCI, e Bitcoin e Ether também são a parte mais relevante aí do NCI. Então, assim, ser agnóstico nesse sentido e tentar ter uma exposição à classe como um todo e ir se beneficiando do crescimento das suas diferentes teses, é justamente, eu acho, uma forma de não responder essa pergunta, mas de se expor da melhor forma talvez possível, seguindo o que o mercado te dá de informação ao longo do tempo, né? É isso. E talvez até no curtíssimo prazo, agora que Ethereum caiu mais que Bitcoin, talvez seja um bom ponto de entrada, sim. Perfeito, pessoal. Acho que mais uma pergunta rapidinho aqui, ainda sobre os eventos de segunda-feira, né? O pessoal mencionou um player aí, a Jump Crypto, um market maker importante aí para o mercado de cripto e talvez um dos personagens, até onde eu li, de um dos fatores do momento de incerteza aí ao longo do final de semana e segunda-feira. Então, tem um ouvinte aqui perguntando se mais players como a Jump poderiam estar se desfazendo de posições, se esse caso está superado. Eu sei que a gente tocou brevemente nisso na nossa carta oficial, queria ouvir a opinião de vocês. Sim, não existe uma confirmação, né? O que a gente viu foram movimentações, né, de carteiras sabidamente da Jump para carteiras, enfim, onde altera liquidez, exchange, etc. Então, assim, acho possível que eles ainda estejam liquidando, ou que venham liquidar ainda parte desse ativo deles. Mas eu acho que não é um movimento assim, de muitos players querendo sair de cripto. Eu acho um caso super particular e que tem a ver com
um processo no qual a empresa está envolvida junto à reguladora nos Estados Unidos, né? E a gente não sabe, né, por uma questão de sigilo, mas talvez envolva algum tipo de acordo, eventualmente, ou, enfim, uma previsão do que vai ser o outcome desse processo, né? Mas a gente não acha que seja uma tendência de maneira nenhuma, isso é um caso bastante particular. Boa. Eu acho que isso mais ou menos cobre as perguntas que a gente tinha aqui. A gente tem mais uma rapidinha aqui. Uma pergunta aqui de um assessor aqui próximo para quem está entrando em cripto, né? Assim, olhando esse tema, ganhando cada vez mais atenção. O que a gente olha quando se fala de alocação, né? Percentual de alocação que o cliente deve se expor. Quer pegar essa, João? Posso pegar. Assim, o que a gente fala a nossa recomendação é uma alocação relativamente pequena, de 1 a 5%, né? Uma outra forma também, como que a gente já colocou em trabalhos lá para trás, né? Qual é a dose de cripto vindo numa carteira tipicamente no mercado nacional, né? Que mantém o mesmo patamar de volatilidade. Seria você pegar a volatilidade alvo daquela carteira e levar ao quadrado e dividir por 40. Parece uma coisa muito complicada, né? Mas vamos lá. Imagina você tem uma carteira que a volatilidade alvo é 10%, né? 10 elevado ao quadrado, 100, dividido por 40, 2,5, você chega numa forma que provavelmente você vai, se aumentar, vai aumentar muito pouco a volatilidade, né? Então, outro exemplo, se você tem uma carteira mais focada em bolsa, que a volatilidade é da ordem de 20%, né? Então, você pode pegar 20 ao quadrado, 400 sobre 40, 10%. Se você botar 10% dessa alocação em cripto, você não vai estar aumentando a volatilidade, né? Uma carteira de bolsa, você aguenta até um pouquinho mais do que isso, né? A volatilidade do risco é perto de 27, né? Então, uma regra de bolsa ali, de 1 a 5, se quiser ter um pouquinho mais de precisão, né, e ser mais cirúrgico ali, você pode pegar essa regra, que é volatilidade alvo elevado ao quadrado, sobre 40, e, enfim, você vai estar seguro aí que você não vai estar aumentando a volatilidade total da sua carteira. Pô, perfeito, João. E acho que talvez um exercício prático também que o assessor poderia fazer é usar o nosso simulador. Eu deixei aqui Ah, no chat o link, né? E aí você pode simular a carteira do cliente assim por alto, né? Assim quanto que ele tem de cada classe de ativo. Convido você a testar esse simulador, é um exercício bem didático. E aí lá você pode brincar com esse percentual de alocação e ver como é que isso sensibiliza a volatilidade do portfólio para que você chegue num percentual ali também que não onere ali o investidor do ponto de vista de risco, tá? E eu coloquei no chat também, eu vi que eu não tinha colocado, né? Eu tinha prometido que ia botar e não tinha botado. Eu botei primeiro o link da nossa carta oficial sobre os eventos de segunda-feira, né? Que a gente percorreu hoje aqui no call, mas lá a gente detalha até um pouco mais. Botei também o link do podcast, né? Da conversa do Pedro Lapenta e do Samir Kerbaj, nosso CIO, no podcast Outliers, tá bem interessante também. E por fim, o link do nosso simulador aí, para quem quiser fazer um exercício aí parecido com o que o João passou também, com a carteira personalizada aí de cada um, tá? Com isso, eu acho que a gente cobre aí boa parte dos eventos do mês. Falamos um pouquinho também sobre esse momento mais incerto aí que a gente viveu no início da semana. E vamos continuar em contato aí através das nossas redes sociais de preferência, né? Que está aí na tela, todas elas para vocês, onde a nossa área de research dá vazão ali para todo o conteúdo produzido aqui na Hashdex, e a área de RI também está à disposição aí pelos canais, aí tem um QR Code na tela e a maioria de vocês em algum momento já deve ter trocado uma ideia com a gente também. Só agradecer aí a presença de vocês mais uma vez e, como sempre, mês que vem estaremos lá. Time, recados finais aí pro pessoal? isso é importante manter a calma nesses momentos de maior volatilidade, né? E como a gente até falou na carta, né? Depois do
de uma crise que, em qualquer métrica que você for olhar, foi muito maior do que essa, que foi a crise causada pela Covid em março de 2020, demorou cerca de 1 mês e meio para a cripto recuperar, né? O patamar de preço que estava antes né, dessa chacoalhada. Então, isso foi um evento assim, longe de extraordinário, como a gente mostrou aqui. E obviamente é importante entender que cada evento é um evento, mas são testes aí que mostram que a tecnologia e o mercado cripto está mais vivo do que nunca, tá? É Perfeito, isso pessoal. aí. Sinto Até a apertado, próxima. a viagem chacoalha mesmo, mas a história está Faz parte acontecendo. do curso. Faz parte. É isso, Ótimo pessoal. mês para todos. Até a próxima. Até a Um próxima. abraço. Tchau, tchau.